Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando sempre com muito carinho, muito afeto aí a todos vocês. Mais uma pílula inspiradora do bem. Que Deus te abençoe, né? Te proteja, você, sua família, claro, a sua cidade, enfim, a todos que estão ao seu redor. Gente, na nossa amada pílula de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito de autoaceitação. Você se aceita? Você sabe lidar com suas fragilidades? Você consegue olhar para si mesma, para si mesmo, com amor e com carinho quando você erra? Como é que funciona a sua relação com você quando você sente que pisou na bola? Quando você sente que realmente cometeu falhas profundas? Ou que não foi capaz de fazer algumas coisas que você gostaria de ter feito? Gente, um dos principais desafios que qualquer ser humano tem, né? É em poder lidar com a frustração de não sermos como nós gostaríamos de realmente ser. Não é? Existe uma diferença razoável entre o ser humano que a gente quer passar para o mundo e o ser humano que realmente a gente dá conta de ser, né? Sabe aquela história de se esforçar demais para passar uma imagem que não é? Literalmente tem se falado muito de fake news, eu chamo isso de fake ou sagrado, né? Você quer fingir que é uma pessoa que não é. Então, por exemplo, uma pessoa nervosa que quer fingir que é calma, uma pessoa mentirosa que quer fingir que é amiga e que é sincera, uma pessoa preguiçosa que quer passar uma ideia falsa que é disciplinada. Muitas vezes a gente acaba no desejo até de ser essa pessoa, passando uma imagem para amigos, para a família, para a sociedade que nos rodeia, que não corresponde à realidade. E aí o que acontece, gente? Depois você fica, né, num sufoco danado para sustentar essa imagem que você criou. Não compensa, né? Definitivamente não compensa. Ser uma pessoa autêntica faz parte do crescimento espiritual. Aprender a se auto-observar com sabedoria, gente, é muito importante para o crescimento do nosso ser. E o que é se enxergar com sabedoria? É entender que realmente tem momentos que nós damos conta de fazer as coisas, tem momentos que nós não damos conta de fazer as coisas, tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra e que tá tudo bem, é isso mesmo. Evoluir é um processo de autoconhecimento e de autoaceitação, o que não significa, lógico, que seja um processo de preguiça. Há uma diferença muito grande entre autoaceitação e preguiça existencial. Na autoaceitação, você passa a se observar como você realmente é, né? Com virtudes e com pontos para poder trabalhar. Mas você se esforça para ser melhor a cada dia, entende? Então você tem um problema qualquer, mas você não está acomodado com esse problema. Já na preguiça é diferente, né? Na preguiça a pessoa tem um problema, mas ela fala, isso não é problema meu. Ela sempre quer colocar culpa em alguém. Não, isso é o fulano que tem que resolver. Não, minha vida é assim por causa do meu pai. A minha mãe me deixou desse jeito, meu marido não me valoriza. Ai, minha mãe não me deu o apoio que eu precisava. Meu chefe não me paga quanto deveria. Há um mundo... Gente, menos. É lógico que as pessoas ao nosso redor, dependendo do nível de relação que a gente tem com elas, elas podem sim, obviamente, dificultar a nossa jornada. Ninguém está dizendo o contrário. Mas do mesmo jeito que você e eu também podemos dificultar a jornada de muita gente. Você acha que você não dificulta a jornada de ninguém? Ô dó! Você acha que você... Porque normalmente assim, a gente se considera o santinho, né? Ah, não, mas eu não, Ricardo, imagina? Eu sou uma pessoa legal, eu sou muito bacana, eu sou esforçado, né? E de repente você está prejudicando um monte de gente do seu lado pela sua forma de viver. Mas você faz isso por mal? Não. Bem, muitas pessoas também não. Enfim, essa é uma longa história, né? Fica para outra pílula. Quando que as pessoas realmente não fazem por mal e nos prejudicar ou quando infelizmente elas fazem. Mas o que eu quero dizer, porque o nosso foco hoje não é no outro, é em você. É que a gente precisa se aceitar, não é, meus amigos? Porque se a gente não aprender a se aceitar como ser em evolução, nós vamos criar um nível de autocobrança tão profundo, tão grande, tão forte, que daqui a pouco você não anda. Quantas pessoas se enchem de culpas, né? E a culpa é um peso muito forte. Eu deveria ter feito algo para salvar meu casamento e não fiz. E aí meu casamento acabou. Eu deveria ter falado para aquela pessoa X que eu amava e não falei, depois ela desencarnou. Eu deveria... Gente, se você for fazer uma lista de coisas que você acha que você deveria ter feito e não fez, e você focar
apenas nisso, realmente vai parecer que a sua vida não valeu a pena. Mas isso é um absurdo. Você fez o que você deu conta. A verdade é essa. Hoje você pode até olhar para trás com mais tranquilidade, até sabedoria e falar que faria diferente. Mas na época, você fez o que você deu conta. Não é? Por isso que Deus não nos julga, porque Ele vê que a gente faz o máximo que pode. A questão é a preguiça, que nos impede de fazermos mais. E aí, esse é o objetivo da pílula, né? Fazer com que nós não nos acomodemos da nossa preguiça existencial, que a gente se esforce em fazer cada vez mais, em buscarmos mais ajuda, mais recurso, para evoluirmos, né, cada dia mais, de forma que a gente possa superar nossos problemas, mas aprendendo também a respeitar o nosso ritmo, entende, gente? Respeitar o nosso passo. Às vezes, você precisa dizer não, não dou conta, e respeitar isso e falar, tá tudo bem, você hoje se acalma, refreia sua marcha, que nem a música, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Lembra? Porque já chorei demais. Então a gente acalma, exatamente para dar conta de continuar seguindo depois. Tá bom? No seu coração, muita luz, muita paz, muita alegria, meus amigos, que é o que a gente mais precisa, é ou não é? E você já sabe, sabe ou não sabe? Ah, sabe. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.